Vamos lá. Leila Pereira, em entrevista coletiva nesta quarta-feira. A gente tem vários assuntos para debater aqui com o Zupac, com o Kifuri. Vamos começar com essa história que ela falou. O Palmeiras até 2014 lutava contra rebaixamento, era essa a realidade. Se salvou de rebaixamento, inclusive não por mérito próprio, citando 2014. E que nos últimos 4 anos, 2 títulos de Libertadores, 2 semifinais, no sentido de uma torcida mal acostumada. Aliás, sobre organizadas a gente vai falar depois, inclusive mostrar o que ela falou. Depois. Exato. É isso. Esse é o Palmeiras hoje, nesse período Crefisa, já que ela falou muito sobre a questão do patrocinador. Não, isso que ela falou é verdade, né? Antes, estatisticamente, inclusive. Só que não foi exatamente a chegada da Leila Pereira e da Crefisa como patrocinadora que fez o Palmeiras um outro clube, né? Ela chegou como parte de uma transformação do clube, né? 2015, que é o primeiro ano de patrocínio, é o ano que o Palmeiras vem de 14, quando quase caiu e respira, mas era um processo já de transformação do clube, né? Mas antes disso, só um pequeno parêntese, que é uma crítica à maneira que essa entrevista coletiva foi organizada, porque eu fiquei sabendo que a presidente do Palmeiras escolheu os veículos que participariam da entrevista, sob o argumento de que há reformas na academia de futebol e que não haveria espaço físico para estacionamento e para acomodar todo mundo. A presidente escolheu veículos que participariam e, coincidentemente, alguns veículos mais críticos não foram chamados para a entrevista coletiva. E quanto a essa postura, eu discordo frontalmente, ou chama todo mundo, ou abre-se uma coletiva, não dá para a presidente escolher quem vai participar ou não. Quanto a isso, eu de fato não gostei. Em relação ao panorama do Palmeiras, a Leila Pereira, ela é parte da transformação do Palmeiras, né? Porque quando ela fala que o dia que ela sair daqui, se alguém não seguir o modelo de administração dela, o Palmeiras volta para a segunda divisão, dá a impressão de que ela mudou o modelo do Palmeiras ser administrado. E foi um pouco antes dela. O Paulo Nobre fez uma revolução dentro do Palmeiras. Colocou dinheiro do próprio bolso para impedir que o Palmeiras, com todo respeito à Portuguesa, virasse o status que a Portuguesa hoje ocupa. Que o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E o Paulo colocou do bolso, reformulou, reestruturou o Palmeiras. E somado ao aporte financeiro da Leila Pereira como patrocinadora, o Palmeiras deu o seu salto. Posteriormente, o presidente Maurício Gagliotti fez uma gestão muito boa à frente do Palmeiras também. Então, o Paulo Nobre, o Maurício Gagliotti e a Leila Pereira, a quem eu reputo uma boa presidente do ponto de vista administrativo para o clube, esses dirigentes tocaram o Palmeiras de maneira revolucionária, especialmente no estágio como clube definidor que o Palmeiras estava antes. Então, todos eles mudaram a sorte do Palmeiras como clube. Então, acho que a melhor maneira de ser abordado é que, se o próximo presidente não seguir os passos dos últimos presidentes, o Palmeiras pode voltar a ser o que era, um clube que vai lutar contra o rebaixamento. Embora hoje o Palmeiras tenha uma estrutura muito mais sólida, mérito desses 3 presidentes, dos 3 presidentes, o Palmeiras tem hoje uma estrutura um pouco mais sólida para viver, inclusive, de maneira independente do próprio patrocínio da Crefisa, que é um valor muito alto. E só sobre a questão do valor da camisa que ela falou, eu conversei há pouco com um dirigente do Corinthians, um dirigente importante do Corinthians, que tem acesso a números do Corinthians, e eu ouvi a mesma informação dada pelo GE, que o valor anual do Corinthians fechado em patrocínio é de 123 milhões de reais. Esse é o valor que o Corinthians trabalha como patrocínio anual por causa da camisa. A presidente paga para ver, fala assim, me mostra o contrato que eu pago. Ninguém... Se ela acha que a camisa do Palmeiras pode valer mais, então paga. Tem que esperar mostrar o do Corinthians para pagar. Ela acha que o do Palmeiras não vale tanto, que ela paga menos. Enfim, o Corinthians trabalha com a informação de que sim, a sua camisa vale 123 milhões de reais. André Kifuri, sobre este assunto. Eu acho um pouco difícil para mim não poder tocar nos outros temas abordados. Pode começar a navegar também. Abordados pela Leila Pereira na sua entrevista hoje, em que ela disse muita coisa que corresponde à verdade, muita coisa com a qual eu concordo e muita coisa com a qual eu discordo. Quando ela fala a respeito de conflito de interesses, e ela passou um bom tempo falando sobre isso, dizendo, mas isso é muito vago, ou seja, ela minimiza esse aspecto, quando ela fala do avião, quando ela fala da pessoa que é a patrocinadora também ser atualmente a presidente, ela está querendo mostrar que não existe conflito de interesses nesses 2 aspectos. E os conflitos de interesses são grandes e claros. Então, vamos tentar exemplificar. Por que é conflitante a pessoa que coloca o dinheiro no clube ser presidente? Porque ela pode, como presidente,
fazer negócios em nome do clube que interessem a pessoa que coloca dinheiro e não ao clube. E ela pode fazer o contrário. O inverso também vale e é igualmente problemático. Por que o caso do avião, e eu peço espaço para falar sobre o avião num outro momento, de maneira mais elaborada, por que o caso do avião, que é dela, e tem o nome de uma empresa que evidentemente também é dela, é mais um exemplo de conflito de interesse? Porque quando o Palmeiras viaja no avião dela, com a empresa dela estampada na fuselagem, o Palmeiras associa a sua imagem à imagem dessa empresa, e essa empresa pertence a ela. Ela não é dona do Palmeiras, como ela mesma diz, todo mundo sabe. Mas, infelizmente, é praxe no futebol brasileiro, os dirigentes, a maioria, não todos, agirem como se fossem donos. Se ela fosse dona do Palmeiras, no modelo europeu, por exemplo, ou se o Palmeiras fosse uma SAF e ela tivesse a maioria das ações, ela poderia fazer o que ela quisesse. Em investimento, em contratações, em patrocínios, ela podia comprar avião, barco, helicóptero, carro, ônibus, o que ela quisesse. E esse assunto não deveria ser discutido, é dela, o clube é dela, o futebol pertence a ela neste clube, mas ela não é. No modelo associativo, os clubes têm mecanismos internos de aprovação ou reprovação de ideias. E esses mecanismos, eles não podem ser ignorados. Eles precisam ser utilizados e respeitados nas suas decisões. Em última análise, o que a gente está vendo aqui é a dificuldade de uma pessoa que se aliou a torcidas organizadas para se eleger presidente, convencer essas mesmas torcidas organizadas num momento político difícil de que a pessoa que injetava dinheiro no clube quando não era presidente pode parar de injetar quando é presidente. É disso que se trata. É difícil convencer algumas pessoas disso e, olha, é melhor que seja assim, porque se ela continuasse injetando dinheiro da própria empresa ou dela na pessoa física no Palmeiras e fosse presidente do clube, esses conflitos que a gente mencionou agora há pouco seriam ainda maiores e mais graves. E até acho que por isso, quando a gente traz a conversa para contratações, que é o que, na prática, o torcedor reclama, né? Porque o torcedor, no fundo, ele quer, me dê bons jogadores, vamos ser campeão, e aí o resto você vê o que, né? No olhar do torcedor médio, assim, a curto prazo, né? Que não quer aprofundar na questão da gestão. Aí eu acho que é um ponto positivo, bastante positivo na gestão dela, porque a gente já falou isso aqui várias vezes, acho que muita gente que ajudou a eleger a Leila Pereira como presidente, ou o palmeirense que não vota, mas que viu a Leila ascender ao cargo de presidente, imaginava que, bom, se como patrocinadora ela colocou tanto dinheiro e o Palmeiras teve tantos jogadores, pô, como presidente, vai contratar todo mundo. Esse é o ponto. E aí eu acho que é uma virtude dela, ela trata, e ela sempre fala isso, ela trata com muita responsabilidade financeira o Palmeiras, isso é uma virtude. Sim. Eu acho que a longo prazo vai ficar visível como administrativamente a gestão dela é importante para os cofres do Palmeiras, que teve problemas de fluxo de caixa nas últimas temporadas. Então isso é um ponto positivo. O que ela fala sobre a dificuldade para contratar, porque muitos jogadores não querem vir para o Brasil, pelo ambiente muito pesado que é aqui do futebol. Eu concordo que é um ambiente muito pesado e que isso atrapalha, mas pesa contra ela o fato de que outros clubes conseguiram contratar. Então, ninguém quer vir para o Brasil, mas o Lucas Veríssimo voltou para o Corinthians, o Ener Valencia veio para o Inter, o Flamengo só não trouxe o Claudinho porque o Zenit não topou negociar de última hora, o Claudinho queria voltar para o Brasil, o Wendel queria voltar para o Brasil, o São Paulo convenceu o Lucas Moura a voltar. Times contratam bons jogadores. Então, acho que essa adequação entre entender o que é a responsabilidade financeira do Palmeiras e não gastar mais do que deve, e não sair contratando o jogador só para contratar, como o Palmeiras fez em outros momentos, mas conseguir resolver um problema de elenco que o Palmeiras tem, eu acho que essa lacuna, ela e o Anderson Barros, que é o seu executivo de futebol, eles não conseguiram resolver. Porque quem ouve só o que a Leila falou, acha que é impossível contratar jogador de ponta. E não é impossível contratar jogador de ponta. Depende de parte financeira, depende de projeto, depende de convencimento, depende de habilidade comercial. Em algum ponto o Palmeiras falhou, porque o Abel não recebeu os jogadores. Outros técnicos receberam e o Palmeiras sentiu falta de profundidade de elenco durante a temporada. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou também sobre o tema torcida organizada. Vamos ouvir. Futebol se faz com investimento. Sem dinheiro, você não faz absolutamente nada. Não é tocando bumbo na porta da academia de futebol que eu vou renovar com a grande maioria dos meus atletas. Não é tocando tambor no estádio e ameaçando atletas
que eu vou contratar jogadores. E essas pessoas que ficam gritando aí na porta, esses torcedores organizados, que preparo que essa gente tem, meu Deus do céu, para administrar um clube, para falar o que é melhor ou não para um clube da grandeza do Palmeiras? Que isso, sabe? Essas torcidas organizadas nunca construíram nada. Eles não são absolutamente nada. Eles são um caso de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro. Vamos lá, a gente tem algumas imagens, né? Lembrando que o Palmeiras teve a sede da várias sedes, unidades da patrocinadora do Palmeiras foram pichadas, né? Quase todas. E aí a Leila vai para um confronto direto, né? Um mano a mano. Isso. Eu queria que você falasse, André, e Zupac também. Aí ela está 100% absoluta e totalmente correta. Então, eu espero que ela continue com essa posição firme, de não negociar, de não facilitar, de não continuar com um relacionamento que muitas vezes é promíscuo entre dirigentes e torcedores organizados, esses torcedores VIPs, que acham que são mais importantes do que os milhões e milhões e milhões de torcedores comuns, né? A expressão torcedor comum parece que esse cara é um cara de segunda classe no ambiente da coletividade, né? Que torce, se importa e é apaixonada por um clube de futebol. Isso aí que aconteceu é crime, né? Pichação, vandalismo, ameaça, mensagem por telefone, rede social, essa coisa toda, esse combo que a gente conhece, direcionado a ela, porque foram as filiais da empresa, que é dela, os alvos dessa série de vandalismos. Então ela tem que procurar os vídeos, tomara que os vídeos existam, que as pessoas sejam identificadas, que se houver, com a ajuda dos advogados dela, alguma condição de responsabilizar alguém, uma pessoa jurídica, além das pessoas que fizeram isso, se for comprovado que a torcida organizada tem diretamente coisas a ver com essas ações, ela tem que perseguir esse caminho também, e a firmeza dela a gente aplaude. Mesmo que agora seja necessário dizer que ela está vendo o outro lado da moeda. Exatamente. Foi as torcidas organizadas, justamente as pessoas jurídicas às quais ela se uniu na sua caminhada para ser presidente do Palmeiras. E agora ela está percebendo que esse pessoal é um pessoal que você não pode confiar. Porque num determinado momento eles estão com você, no outro momento eles estão contra você e basta eles decidirem o que eles querem fazer. O clube, dane-se. O time de futebol, dane-se. Tudo isso é pretexto para certas ações e certas coisas como essa. Agora, só para finalizar. Recentemente, o vice-presidente jurídico do Flamengo deu uma declaração pública, nós mostramos aqui, no caso do Marcos Braz e do torcedor que brigou com ele no shopping. Ele disse o seguinte: um dirigente do Flamengo foi vítima de uma ameaça de morte feita por uma torcida organizada e nós vamos até o fim nessa investigação. Até hoje, até algum tempo, infelizmente ou felizmente, eram apenas os jogadores de futebol que eram vítimas desse tipo de coisa. E os clubes lamentavam, emitiam notas, diziam que iam fazer isso, fazer aquilo e nada faziam. Agora, no Flamengo aconteceu e no Palmeiras também. Os alvos são os dirigentes. Não é mais grave nem menos grave, é grave igual. Mas pela primeira vez os clubes estão tendo de lidar com isso. E eu espero que eles ajam de uma maneira diferente da que agiram quando era com os jogadores. Agora que é com eles que as coisas sejam levadas até o fim mesmo, porque isso não pode continuar desse jeito. Em relação à organizada, os pontos que a presidente do Palmeiras destaca hoje são pontos muito pertinentes, né? São pontos que, dado esse momento belicoso que a gente vive no futebol, a gente vive no mundo, infelizmente, mas falando do futebol especificamente, é preciso ficar alerta e é preciso apontar, e ela fez apontamentos que fazem muito sentido. Inclusive, eu acho que é um mérito da Leila Pereira como presidente do Palmeiras, e justamente por ser uma pessoa de fora, completamente de fora do mundo do futebol, que nos últimos 9, 10 anos entrou nesse mundo de cabeça, ela tem uma coragem que poucos dirigentes têm, porque o futebol é migalha para ela, né? Ela tem muito dinheiro. Ela fala de comprar o avião como a gente fala de comprar um chocolate na esquina, e até é engraçado como ela fala, não, avião eu compro, porque ela tem esse dinheiro. Direito dela, legítimo que faz. Então, por ela ser uma pessoa que não depende do futebol propriamente para viver, ela tem uma coragem que outros dirigentes não têm, e eu acho que muitas vezes ela consegue bater na mesa como outras pessoas não conseguem, seja em reunião de dirigentes, em reunião de liga, para bater de frente com torcida, etc e tal, e eu acho que isso é uma virtude. Mas é sempre bom lembrar
que o que ela hoje chama de câncer, por bastante tempo, foi patrocinado por ela, né? Ela bancou o Carnaval da Mancha Verde, colocando mais de 10 milhões de reais durante, acho que 5 ou 6 anos, né? A quadra da Mancha Verde foi rebatizada com o nome da Leila, do seu marido, Zé Roberto Lamáquia, porque eles eram os patronos daquele momento. Na viagem de organizados para o primeiro Mundial, se não me engano, do Palmeiras, no Catar, ela chegou a pagar, acho que 200 mil reais para a viagem. Aí depois com esse racha, a Mancha devolveu o dinheiro para presente do Palmeiras. Então, quando convinha, era tudo bem, era relação próxima, era dinheiro, patrocinava. Quando passou a não convir mais, aí vira o câncer. Então, acho que só agora que ela descobriu o que as organizadas são capazes de fazer, isso sempre foi dito amplamente, né? Então, acho que é preciso sempre lembrar que o que ela hoje chama de câncer, ela ajudou a patrocinar e colocar dinheiro quando era conveniente para ela, politicamente dentro do Palmeiras. André, eu quero te ouvir sobre a história do avião, mas só um aviso ao fã de esportes. O último aniversário do Palmeiras, derrota palmeirense, foi o Santos. Já tem personagem que já está com a gente para falar desse ótimo momento, a ascensão no Santos. Segura aí, que é na velocidade de um avião que a gente chega nele. Porque, honestamente, eu acho que esse é o ponto mais importante e, infelizmente, virou folclore, o que é comum nas discussões tão polarizadas que nós temos aqui no Brasil, com os assuntos que apaixonam as pessoas, e o futebol, evidentemente, é um deles. A questão do avião é central e virou papo. Parece que a Leila comprou um barco velho, que ela está querendo convencer as pessoas de que é uma coisa legal para o Palmeiras, que não tem uso nenhum para o clube, para o time de futebol, para ninguém, é uma coisa dela, como se fosse um fetiche dela, uma coisa de novo rico, e que ela quer esfregar na cara das pessoas. Gente, um time de futebol com as ambições que o Palmeiras tem, ter o seu próprio avião para poder decolar de onde for, na hora que quiser, num calendário como o brasileiro / sul-americano e com a malha aeroportuária que nós temos no nosso país e no nosso continente, é uma vantagem competitiva brutal você poder ter isso. Não é possível que esse assunto virou piada, uma coisa de que não tem importância, a ponto de gente comprar a camisa do Palmeiras, colocar um número atrás e escrever avião. Não é possível que as pessoas não percebam isso. Não dá para entender uma coisa dessa. Um clube como o Palmeiras precisa ter o seu avião, e os outros candidatos, quem quer que seja, que se considere adversário à altura do Palmeiras, também precisam ter. Não dá para entender que a coisa tenha virado rasteira, a discussão tenha chegado a esse nível. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra!